Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje. Um pouquinho diferente aqui, nós vamos fazer uma proposta, apresentar um pouquinho diferente para vocês, para acompanhar vocês no chat, colocar o que vocês estão dizendo, comentando. Professora Alessandra. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Jonas, já tem um monte de olá, bom dia. Tem gente que também já está dando tchau, entendeu? Já? Aqui, vou até achar o tchau aqui. Alana Carolina ou Caroline, não sei, já está aqui, ó, tchau. Mas eu espero que não seja tchau não, porque a aula vai ser legal. Então, estarei acompanhando aqui o chat. Prestem bastante atenção na proposta que a gente vai fazer agora, que eu acho que vai ser bem interessante. Então hoje nós estamos com uma proposta aqui para vocês, né? Com uma atividade um pouquinho diferente ao longo de 3 semanas, contando a partir de hoje, né, Ale? Então a partir de hoje é uma atividade um pouco diferente que nós estamos denominando como matemática em casa. Seria basicamente uma situação onde nós precisamos da participação de vocês. Então é uma dinâmica aí, uma gamificação um pouquinho diferente, não obrigatória, lógico, né? Vocês podem participar, caso vocês estejam interesse. Como que vai funcionar? Vou até pedir para o diretor colocar na tela para vocês, que é o seguinte. Então, o que é matemática em casa, né? Essa atividade aí. Então, é uma missão, né? Onde os estudantes deverão encontrar dentro de casa elementos ou situações que relacione, no caso, a habilidade da semana, que nós vamos apresentar aqui para vocês hoje. É uma atividade opcional, então pode participar ou não, não é obrigatório, onde os estudantes, juntamente com seus professores, irão se inscrever. Aí está aí o link ou o QR Code, se vocês quiserem utilizar tal link da inscrição, tá? Então, vocês têm que produzir, né, basicamente, imagens, né, tirar foto ou encontrar situações para tirarem uma foto e postar elas no Instagram, marcando quem? A página dessa atividade, né? Agora virou o oficial da matemática no centro de mídias, né? O CMSP_matemática. E com as hashtags eu no CMSP e CMSP. Então, qual que é a ideia? Hoje nós vamos apresentar uma habilidade para vocês. Vocês vão lá, fotografam, vejam coisas do dia a dia de vocês para colocar, né, Ale? Isso, e dependendo da atividade, nós vamos pedir até para vocês construírem algumas coisas dentro de casa. Então, a gente tem o contexto da observação, da localização e, dependendo da situação, também da construção. Lembrando que o ideal é a equipe ser formada junto com o professor, certo, Jonas? Isso mesmo, esse é o ideal aí, vocês conseguirem formar essa equipe, claro que à distância, né? Como que vai ser, como que vai funcionar? Pode pôr na tela para ele, diretor, que é o seguinte, então, os estudantes, juntamente com os professores, né, deverão formar essas equipes, né, Ale? Isso. Para realizar as missões destinadas durante a aula de matemática, que deverão ser divulgadas através de foto no Instagram. Então, as missões serão relacionadas à habilidade da semana. No caso, serão 3 semanas, né, com 3 habilidades. Então, serão 3 habilidades selecionadas para esse período. Todos os anos do ensino fundamental, dos anos finais, poderão participar dessa disputa, né? Então, vocês podem aí montar em casa, né, essa atividade e, claro, participar juntamente com seus colegas, né, Ale? E também tem aquela situação assim, mas eu não tenho Instagram, eu não posso montar um Instagram. Não tem problema, porque de repente tem um colega que tem o Instagram da escola, o próprio professor pode ter um Instagram e ele fazer a postagem para você das fotos das suas missões desenvolvidas. Então, não se preocupem em relação a isso, porque a possibilidade de participar mesmo sem ter o Instagram, ela existe, certo? Isso mesmo. Então, aí você pode utilizar o Instagram do professor, que nem a Ale colocou, da escola, construir juntamente com a sua equipe. Basicamente, vai ser um Instagram, né, por equipe. Então, você vai ter que relacionar esse um. Não adianta, por exemplo, eu postar na minha rede social, a Ale postar na dela. E nós dois somos da mesma equipe. Não adianta. Não tem contexto, não tem como nós dois fazermos, né? Exato. Tem que ser um para representar, no caso, essa equipe de vocês. E essa equipe aí vocês podem construir da forma com que vocês acharem melhor e, claro, mais fácil, né, Ale? Exato. E
toda dinâmica de atividade, toda gamificação tem regra, né? A gente precisa para não virar bagunça, né? Porque se a gente já faz bagunça aqui tendo regra, imagina, né? Não dá. Imagina se não tivesse regra, Oh. né? Então, nós vamos apresentar para vocês algumas regras, né? Então, a primeira. Então, os alunos deverão montar a sua equipe à distância, né? Cada um na sua casa, e se inscrever através do link. Ou, no caso aí, que nem foi apresentado no começo, ou nesse QR Code que vocês estão vendo, pode ir direto fazer essa conexão, essa inscrição. Então, pode existir mais de uma equipe por escola. Não necessariamente uma escola tem que ser a equipe inteira. Vocês podem construir mais que uma. A segunda regrinha aí seria o quê? Construir um Instagram ou, né, com o nome da equipe, ou ter um já para você utilizar. Pode ser um pessoal, pode ser um do professor, pode ser um já da escola de vocês, né? Então, vocês podem utilizar um Instagram já que vocês já tenham. E esse Instagram deve realizar todas as postagens. Então, um será responsável por postar todas as atividades aí. Então, por exemplo, eu e a Lê estamos na mesma equipe. Quem faz as postagens é ela. Eu pego a foto lá da atividade, passo para ela. Exatamente. E aí eu vou fazer a postagem e vocês verão daqui a pouco que tem também algumas informações que precisam estar nessa postagem, certo? Aí, aproveitando esse gancho, porque daí tem professor que já assistiu a aula anterior e já está fazendo pergunta sobre isso. Então, assim, o e-mail, que daí vocês vão entender essa história do e-mail, ele só vai chegar depois da inscrição, porque a gente precisa da inscrição, né, do e-mail do professor, para daí fazer o envio do que a gente precisa, beleza? Isso mesmo. Inclusive, nesse link da inscrição tem todas essas regras, tem todas essas orientações, que aí vocês podem fazer a leitura lá também. Isso. E aí, como que funciona? Se é um jogo, tem que ter pontuação, né, Ale? Nada mais, porque assim, não é uma competição, mas não deixa de ser uma competição, né? Tipo, não é, mas é, né? Lógico, competição o quê? Produtiva, né? Para vocês mostrarem o trabalho de vocês, correto? Não é aquele negócio, sou melhor do que fulano. Todos são muito bons. Pelo contrário, concorda? né? Pelo contrário, às vezes alguém posta alguma coisa, Ale, aí você tem a seguinte ideia, nossa, eu podia fazer também ou alguma coisa diferente. Exatamente, tem essa ideia aqui, mas em cima disso eu consigo também já fazer isso e ampliar a ideia. Certo? Então, mas mesmo assim a gente vai colocar uma pontuação nisso. Isso mesmo. Então, a pontuação vai seguir da seguinte forma. Então, a regra 3, aí a gente vai comentar sobre a pontuação da seguinte forma. Cada semana será apresentado missões para vocês. Então, hoje, por exemplo, eu já vou dar uma missão aí para vocês, né? Em que cada correspondente, né, cada missão corresponde ao acúmulo de 100 pontos. Então, no máximo, 100 pontos por missão. Isso. Considerando, né, que o desafio será realizado por completo. Como que vai ser essa pontuação? Então, o professor deverá identificar os seguintes níveis de pontuação. 100 pontos corresponde a 100% dos alunos que estão com as postagens da missão. Então, por exemplo, eu e a Lê somos numa equipe. 2 pessoas. Então, tem que ter nessa postagem 2, né? No mínimo, isso. né? Uma minha e uma sua. Isso, então tem que ser de cada aluno, né? De cada membro da equipe. Isso mesmo. Então aí eu tenho 100 pontos, totalizando aí os 100%, por isso que eu tenho essa postagem. E aí um ou outro aluno não conseguiu entregar, né? Não conseguiu passar para ele, não conseguiu postar a imagem, então aí se torna de 100 a 80% desses alunos se torna 80 pontos. 50 pontos corresponde entre 80% e 50% dos alunos que conseguiram postar essa missão, né, conseguiram entregar, e 30 pontos aí se tiver menos da metade, né, menos de 50% dos alunos entregando isso daí. Ou seja, basicamente a pontuação é pela participação, né, Ale? Exatamente. Então, e a participação de quem? Vamos pensar na equipe. Então, formamos uma equipe com 5 pessoas. As 5 pessoas fizeram a postagem da missão, 100%. Legal. Opa, só 4. Entenderam? 80, então, né? O negócio vai diminuindo, correto? Porque pode acontecer de repente, alguém não conseguir desenvolver aquilo. É previsto.
Correto? Lógico, a ideia é tentar todo mundo fazer. Claro, lógico, todo mundo ali no 100%. Mas pode acontecer sim, tá? Então, é por postagem, considerando a quantidade de pessoas da equipe. Isso mesmo. Continuando, pode pôr na tela para eles, diretor, que é a seguinte, continuando essa regra, né? Cada estudante da equipe deverá identificar ou construir dentro de casa, né, uma situação relacionada à habilidade da semana, fotografar essa situação e postar no Instagram da equipe. Então, basicamente, essa é a principal atividade. Só que não é um post qualquer, né? Não é feito de qualquer forma. Então, como que tem que ser feito esse post? Você tem que entrar lá, né, colocar a imagem, marcar o Instagram responsável por essa competição, né, que é o CMSP_matemática, com o nome da escola, nome do aluno que fez a imagem, né, nome do aluno que fez a postagem, que fez a imagem, desculpa, nome do professor responsável e a habilidade relacionada da semana. Não esquecendo de colocar a hashtag eu no CMSP e hashtag CMSP ali. Então, tirou a foto lá, postou, colocar basicamente essas orientações. Sim, que é até a forma que nós temos para poder identificar quais são as equipes, correto? Porque na inscrição a gente vai saber os elementos da equipe, os membros, então a gente consegue fazer também essa identificação quando a gente tem o nome do aluno, o nome do professor, o nome da escola, que é a parte importante, até porque estará ali na rede sendo, né, na rede social sendo divulgado. Isso mesmo, principalmente para outros conseguirem localizar também, né, Ale? Exatamente. Continuando as regrinhas aí, pode colocar na tela para ele, diretor, que é a 4. Então, a regrinha 4, nós vamos falar que vocês têm que seguir a página para ter um controle, nós conseguirmos localizar vocês mais fácil. O professor, né, na regrinha 5, o professor ficará responsável pela equipe e receberá no e-mail indicado uma planilha para registrar a pontuação da equipe. Esse e-mail indicado é o que eu estava falando, é o e-mail que vocês será indicado no momento da inscrição. Isso mesmo. Então, na inscrição vai ter lá uma parte, né, um local para vocês colocarem um e-mail. Vocês, a partir desse e-mail, receberão uma planilha. Nessa planilha, vocês basicamente colocarão número de alunos, número de postagem, e aí você consegue resolver mais fácil, né, conseguir calcular mais fácil a quantidade e a porcentagem da pontuação da sua equipe, tá? Essa planilha que vocês vão receber no e-mail, vocês têm que devolver, obrigatoriamente nesse mesmo e-mail, né, essa planilha preenchida, com os números lá, o nome da escola, o nome do professor. Nesse e-mail vocês vão receber, vai ter orientações, tem que ser entregue, nós temos que finalizar numa data. A data será no dia 9/10, às 15 horas. Infelizmente, temos que encerrar em uma data, não dá para ser ao longo do resto do ano, né, Ale? Exatamente. Infelizmente, não daria certo. Não que, de repente, depois eles não possam continuar lá na página da matemática, postando as atividades deles de aula normal, correto? Mas para né, para esse desafio, para essas missões, precisa encerrar até dia 9/10, enviando até às 15 horas. Lembrando, quem faz esse envio é o professor, porque é o professor que vai receber no e-mail, conforme o cadastro dele, esse material e essas informações. Isso mesmo, né? Na regrinha 7 aí que vai aparecer para vocês, então as equipes que entregarem fora do prazo, infelizmente temos que colocar, né, automaticamente estarão desclassificadas. Então, entregou fora lá da data essa planilha, estarão desclassificados. É de responsabilidade do professor, né, realizar essa avaliação, que vocês têm que basicamente identificar essas atividades, né, e a lisura do processo no preenchimento da planilha, né, colocando a pontuação lá correto. E no item 9, último, né, será então realizada uma apuração das notas e ao término, caso o item acima ou um dos itens acima não seja cumprido, né, a equipe automaticamente será desclassificada. Infelizmente, né, para uma competição, digamos assim, tem que ter elementos assim, né, Ale? Exatamente, e daí é aquela ideia, né, gente? Vocês têm que mandar para a gente até dia 9/10, às 15 horas. A partir daí começa o nosso trabalho nesse processo, né? Aí continua o nosso trabalho fazendo essas apurações. Isso mesmo. Então, basicamente, para essa relação aí, nessa atividade ao longo dessa data, o que vocês têm que fazer? Participar da aula, né? Observarem a aula, né, Ale?
olhando o contexto. Aí anotar direitinho qual é a missão da semana ou as missões, porque pode ter mais de uma por semana, viu, gente? É isso mesmo, prestar bastante atenção, né? É. E colocando. Então, por exemplo, hoje, já vamos iniciar a aula hoje, então, a partir dessa explicação. Vou colocar aí na telinha para vocês a questão da habilidade, então, do 7º ano. A habilidade do 7º ano que vocês têm que anotar aí seria a primeira missão, que então é resolver e elaborar situações, problemas com números naturais, envolvendo as notações de divisor e de múltiplos, podendo incluir máximos divisores comum ou mínimo, né, múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos e etc. Então, por exemplo, essa é a primeira missão aí do 7º ano. Você tem que encontrar ou elaborar uma situação que relaciona a isso. Vamos dar uma dica? Como é a primeira, Lê? Vamos dar uma dica Eu aí, acho ó. que é bom, porque senão eles vão ficar, né, para ter pelo menos um norte para essa primeira. Por exemplo, uma dica aí, ó, que eu poderia fotografar. Sabe o que eu poderia fazer, Ale? Eu poderia, por exemplo, pegar uma receita de um remédio. A Aí- receita ou a bula? A receita de um remédio. Tá. Aí na receita vai estar lá escrito assim, tenho que tomar de 3 em 3 horas. E eu preciso saber quais são esses horários a partir da primeira que eu tomar, certo? Múltiplos, não é isso, Ale? Gostei dessa. Então, essa é uma ideia. Isso. Aí, a partir da ideia, a ideia não é todo mundo só olhar para a receita, correto? Até porque aí eu ia falar ideia de novo. Estamos pensando também numa diversidade de situações em que isso pode acontecer, certo? Criatividade, né? Criatividade é tudo nesse momento. Então, cria aí uma ideia. O que vocês podem encontrar? O que vocês conseguem encontrar como múltiplos e divisores? Pensa lá, tenho várias questões aí que vocês podem, ao longo do dia a dia, vocês encontrarem. Ou vocês construírem uma situação, né, Ale? Sim, nada impede, certo? É aquilo que a gente falou. É a criatividade e tem que estar dentro da habilidade e da missão que foi passada. Isso mesmo. Então, vamos tentar entender o que então são esses múltiplos, né, que nós vamos relacionar à aula de hoje. Pode pôr na tela para eles, diretor? Hoje nós vamos colocar a questão dos múltiplos. Então, quando multiplicamos dois números, podemos dizer que o resultado dessa multiplicação, né, o fator, né, ambos multiplicados são fatores. Então, por exemplo, quando eu multiplico 15 vezes 3 é igual a 45, eu posso dizer uma coisa, Ale. Então, eu posso dizer que o 45 é múltiplo do 15 e o 45 também é múltiplo do 3. Múltiplo aí, basicamente, seria a ideia de tabuada. A gente acaba fazendo essa relação com a tabuada, né? Quando a gente pensa na ideia do múltiplo. E até porque é o que a gente fala, né? Na multiplicação, né? Múltiplo, multiplicação, tá tudo, né? Mais ou menos ali. Quando a gente pensa nisso, né? Usando aquela ideia do 15 vezes 3 e do 3 vezes 15, hoje tá legal o negócio, apenas na segunda-feira. Se eu inverter, se eu fizer 15 vezes 3, ou se eu fizer 3 vezes 15, o resultado tem que ser o mesmo. Então, é uma forma de... O 45 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 15, 45. Certo? Certo. O 45 é múltiplo de 15, porque 15 vezes 3, 45. Isso mesmo. Então, essa relação do múltiplo aí é uma definição. Outra definição que podemos encontrar relacionada ao múltiplo é dividir ele e não ter resto. Essa é a ideia aí, né, no caso do múltiplo. Vamos tentar reescrever isso, Ale? Vamos lá. Vamos tentar pensar assim, ó. Vamos voltar lá no 15 Enquanto você escreve, eu fico aqui fofinha, gente. Olha, então, bonitinho. vamos lá. Então, por exemplo, 45. Se eu dividir por 3, encontro 15, não é? Sim. Beleza? E uma Não tem divisão, resto. Divisão exata. Isso, não tem resto. Que a gente geralmente aprende assim, né? Ó. Correto, que é o algoritmo, Não. né? Um dos Isso. algoritmos da divisão. Não tem resto. Beleza. Isso. Eu poderia também fazer 45 dividido por 15. Certo? Vou encontrar 3, não é isso? Também divisão inteira. Então, 45 dividido por 15, 3, resto. Toda vez que o resto for 0, então toda vez que eu encontrar nessa divisão aqui um resto 0,
eu posso falar que ele é múltiplo. Exatamente. Beleza? Beleza. Então, essa é uma ideia aí, além da tabuada, né? Sim. Vou colocar na telinha para eles aí. Pode pôr na tela para eles, diretor? Então, é um exemplo de múltiplo. Então, por exemplo, quais são os múltiplos de 2? Eu tenho 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, por exemplo, se eu pegar os valores, então 0. Se eu dividir por 2, eu encontro 0 como inteiro. Porque 0 balas para 2 crianças, as 2 vão ficar, tipo, na vontade. Nada, ninguém recebe nada. Não. Então, por exemplo, o outro número é o 2. 2 dividido por 2, 1. 1, não tem resto. Exato. Mas por que o 1, por exemplo, não entra? O 1 dividido por 2 não dá, né? Não, porque na verdade vai dar 0, que não daria também, certo? Que é o 0,5. Isso mesmo, esse Então, aqui exato, não é um ele- número inteiro, né? Isso, ele não é uma divisão exata se a gente for pensar na ideia do resto. Isso mesmo, então ele não é um número inteiro. Então essa representação aqui, ó, toda vez ela tem que dar um número inteiro nessa representação, Nesse resultado. nesse resultado, beleza? Vamos tentar então uma atividade aí para exemplificar isso. Pode pôr na tela para ele, diretor? Então eu quero saber aí, pelo menos 3, vamos colocar. Quais são os múltiplos de 12? Então, E não precisa ser necessariamente numa ordenzinha, não, né? pode pôr fora da ordem, Pode- de qualquer é. jeito. De qualquer jeito também não, né? Não, era Mas- isso que eu ia falar. Entenderam por que a gente fala que precisa de regra, gente? Porque senão a pessoa quer de qualquer jeito. Então, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna aí. Bom trabalho. Jonas, se o 7º ano participar das missões, do jeito que eles interagem no chat, olha, nós vamos ter foto
pra caramba. Então, ó, Leonardo, ele colocou 24, 36, 48. Boa. A Júlia, ela colocou... Eu não sei se ela quis representar dois números, ou se, eu vou ler do jeito que está aqui. Ok. 2.346. A Letícia, 06 e 12. Kainan Roberto, 12, 24, 48, 60. Maria Eduarda também. Jean Lucas, múltiplo de 12. Porque ele colocou 0, 2, 3, 4, 6... Né? Não que não sejam. São os divisores, né? Exatamente. Então, múltiplos e divisores. Tomar cuidado, de repente, com isso. Aí eu já dando spoiler da correção. Yasmin Moraes e Giovana colocaram 12, 24, 36. Aí uma colocou 38, a outra colocou 45. Então, assim, foram bem de uma forma geral, mas quem tentou colocar alguns múltiplos a mais já teve ali, de repente, uma confusãozinha, Jonas. Beleza. A dica mais fácil para encontrar os múltiplos é você fazer a tabuada, literalmente. Então, multiplica por 0, por 1, por 2, por 3 e assim por diante. Vai aparecer para vocês a resposta na tela, que basicamente é isso que eu acabei de falar para vocês. Então, quando eu multiplico 12 por 0, eu encontro lá o primeiro termo 0. Quando eu multiplico por 1, eu encontro 12. Por 2, 24. E assim sucessivamente. Então, os múltiplos eu posso encontrar, como muitos colocaram, né, Ale? 12, 24, 36, o 48, o 60, 84 e assim sucessivamente. Então, os múltiplos aí, nesse caso, nesse contexto, a tabuada seria o caminho mais fácil aí, acredito eu, para vocês encontrarem ele. Ou vocês pensarem no número e dividir. Isso. Eu vou fazer duas observações. Uma que o Pedro Luiz também acertou. Ok. Jennifer perguntou, é obrigatório fazer matemática em casa? Jennifer, foi aquilo que a gente falou no começo. Não é obrigatório. Essa é uma sugestão de uma atividade que a gente também vai estar fazendo durante essas 3 semanas, correto? Mas não que seja uma condição obrigatória. Participa quem quer, junto com os seus professores que também quiserem e puderem, certo? É essa a ideia que precisa ficar muito bem claro isso. Não é atividade obrigatória. Tudo bem? É mais uma participação, né? Para eles poderem Sim. interagirem mais com a gente ainda, E, né? e tentar aproximar também esse contato, porque a gente está do lado de cada telinha. Vocês estão aí desse outro lado da telinha. Né? Então, é uma forma também da gente poder conhecer um pouco mais de vocês através das fotos e das atividades. Isso mesmo. Então, continuando a ideia da aula, né? Então, vocês viram os múltiplos. Então, o múltiplo, o mais fácil aí, o que eu aconselho vocês a encontrar seria na tabuada. Beleza. Só que tem como eu relacionar dois números. Nós chamamos isso de MMC ou mínimo múltiplo comum, né? Então, o mínimo múltiplo comum que está aí para vocês, relacione então os números entre 2, no caso aí, números naturais. Então, encontramos o menor comum entre eles, sendo esse número diferente de 0. Então, por exemplo, os múltiplos de 15 e 10. Eu primeiro encontro os múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45, 60 e assim por diante. Como se estivesse fazendo a tabuada do 15, né? E os múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. A pergunta é, né, no caso ali, nossa, tá, inclusive eu cometi um erro feio então, ali, eu né? ia te contar isso, que aquele MMC não é aquilo lá, Putz, não. grilo, meu, vou até eu Isso, refazer aqui, diretor, ó. que bom que você tirou, diretor, entendeu? O mico vai ser... Acontece, gente, é erro de Desculpa. digitação, tá bom? É. Isso acontece. Então, é 15, 30, 45, 60. Beleza. Então, esses são os múltiplos aqui do 15. Aí eu venho para os múltiplos do 10, né, Ale? Isso. Então, eu tenho. 0, 10, 20, 30, 40. Nossa, esse 30 ficou ridículo. Mas o seu 30 nunca saiu um 30, amigo. Pelo Você já amor de reparou Deus, né? isso? Alunos, vocês já perceberam que o 30 dos Jonas nunca saiu um 30? Beleza. Isso. Aí eu quero o MMC. Fecha o conjunto lá, Opa. os dois. Obrigada de nada. Beleza, então eu quero o MMC. Nossa, velho, hoje tá difícil.
Gente, ó, não tem jeito, eu me divirto. Então, eu quero o MMC entre 10 e 15, né, Ale? Isso. Então, eu tenho que identificar, esses são os múltiplos, eu já consegui nomear os múltiplos. Isso. Qual que é em comum, primeiro, no caso? Primeiro em comum seria o zero. Isso. Em comum, primeiro seria o zero. Só que nós temos que desconsiderar o zero para o MMC. Porque ele é comum para todos. Todos, não tem como. Então, excluindo o zero, qual que é o primeiro comum? É o 30, né, Ale? Isso, que daí, por isso que é a ideia do mínimo. A gente acha o múltiplo, a gente acha o que tem de comum, dentre eles, fora o zero, qual é o menor valor, que é o mínimo, correto? Isso mesmo. Então, essa ideia aí seria o mínimo. Qual que é o primeiro número, excluindo o zero, lembrando, tá? O zero nós tiramos da conta aí, que tem em comum entre esses dois conjuntos, entre essas duas linhas, né? Entre esses dois múltiplos. No caso aqui, a gente pode encontrar, né, o 30. Então, o 30 eu posso dizer que ele é o MMC entre 10 e 15. Correto. Beleza? Múltiplos entre esses dois números, existem outros, certo? Se a gente for pensar nisso, múltiplo, por exemplo, o 60 é múltiplo dos dois. Sim, o 60 é o múltiplo dos dois. Mas tem o 30 antes dele. Então, ele não é o mínimo, Mínimo. certo? É Isso isso que a mesmo. gente tem que pensar. Então, o que eu fiz aí? Eu elenquei os dois múltiplos, peguei o mínimo. Vai aparecer na telinha para vocês uma forma também que eu vou elencar de como construir esse múltiplo. Pode pôr na tela para eles, diretor. Então, por exemplo, entre o 6 e o 8. Entre o 6 e o 8, eu fiz a tabuada lá do 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30 e assim por diante. E aí eu fiz, no caso, a tabuada do 8. 0, 8, 16, 24 e assim por diante. Olhando quem que é o menor comum entre eles, né? No caso ali seria o 24, excluindo o 0, né? Então, Isso. diferente de 0. Seria o 24. Essa é uma das formas aí de vocês encontrarem. Só que professor de matemática Lá vem. tem sempre um jeito de não ficar escrevendo muito número, né, Ale? Isso me assusta, mas é verdade. A gente acaba resumindo algumas coisas. Então, pode pôr na tela para eles, diretor, que uma das formas, no caso, é a decomposição por fator primo. Eu gosto dela. Os alunos têm uma certa dificuldade de entender essa relação, mas adoro fazer decomposição em fator primo. Só faço com ela. Também. Como que funciona, né? Você vai colocar os dois números e você tem que ir dividindo por fatores comuns. Fatores primos, Fatores desculpa. primos. É, fatores primos. Então, 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Vou tentar fazer aqui com eles para... Aí tá a telinha como faz, mas vamos montar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o 6 e o 8. Beleza, Ale? Então, eu tenho o 6 e o 8. Eu consigo dividir por qual primo aqui? O menor primo, começando sempre pela ideia do menor primo. Como são dois números pares, 2. Beleza. Então, 2. O 6 dividido por 2, 3. 3. O 8 dividido por 2, 4. beleza. O 4 dá para dividir por 2 de novo. Exatamente, que isso é importante de observar. Ah, mas eu tenho 3. Não, mas eu ainda consigo dividir por um número primo menor do que o 3. Então, Isso vamos aí. pelo 2. Então, vamos pelo 2 de novo. Beleza? Então, o 3 eu não consigo, eu copio nessa regrinha. Isso. Então, eu copio. O 4 dividido por 2 aqui eu encontro. 2. Beleza. Dá de novo por 2. Exato. Então, por 2 de novo. Copio 3 de novo. Copio 3 e 2 dividido por 2 é 1. Onde eu quero chegar, né? Eu quero chegar aqui na questão do 1, né? E nos dois, no caso, como nós temos dois elementos, nos dois elementos a ideia é chegar na divisão com, né, o resultado 1. E o 3 eu só consigo dividir Por 3. por 3. Cheguei no 1 e 1, que ó, digamos que zerou, né, a operação. O que eu faço Chegamos aqui? aonde queríamos. Multiplicamos. Multiplica. 2 vezes 2. 4. 4. Pega esse 4, multiplica por 2 aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 8. Nossa, saiu Ai, horrível ai, agora. ai, ai. Então, é o 3 e o 8 do Jonas, que são coisas assim... 8 vezes 3. 24. Então, essa é uma das... De outra forma, né? De nós conseguirmos chegar no fator, né, no mínimo múltiplo comum, utilizando esse por fator primo. Se você não consegue fazer por esse, a tabuada é uma outra forma. Se você consegue só fazer por esse e não pela tabuada, utilize sempre a ferramenta que você achar mais fácil. Essa ferramenta aqui
de você fazer essa operação por fator primo. Basicamente, é como se fosse uma simplificação dos termos, né, Ale? Isso, essa é a ideia. E como o Jonas disse, façam da forma que vocês se sentirem mais confortáveis e tiverem mais segurança de utilizar. Isso mesmo. Então, vamos tentar aí ver se a gente consegue a atividade. Vai aparecer na telinha aí para vocês. 2 minutinhos, a gente já retorna. Olha, Jonas, no final das contas, a ideia da atividade era colocar os 3 primeiros múltiplos comuns a 4 e 8. Mas aí, eu não sei se eles não compreenderam isso, mas eles estão colocando os múltiplos. Então, o Yuri, a Érica, o Daniel, eles colocaram os múltiplos de 4. 0, 4, 8, 16, 24. O Tiago, eu acho que ele está ainda com a outra atividade, não tenho certeza, e a Estela, que colocaram 12, 24, 36. Eu não consegui localizar aqui os 3 primeiros múltiplos comuns a 4 e 8. Beleza, sem problemas. Então, qual que era a ideia aí? Encontrar os 3 primeiros. Sempre na questão do comum. Pode colocar na tela para eles, diretor. Então, a ideia é dos múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20 assim por diante. Os múltiplos de 8, 0, 8, 16, 32 e 40. Em comum entre eles lá, o comum, o que tem em um e tem no outro, digamos assim, o que é igual, digamos. Então, eu tenho o 8, o 16 e o 32. Acabei de achar da Maria Júlia. Boa, ela colocou, isso aí. Certo? Beleza. E também, para exemplificar, eu vou tentar fazer aqui com vocês o mínimo. Então, aqui pelo método da fatoração, vou tentar fazer com vocês o mínimo. Então, eu consigo dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 aqui, 4. Beleza? Beleza. 2, de novo. Então, aqui eu encontro 1. 4 dividido por 2. 2. 2. E eu divido por 2 de novo aqui. Encontrei o 1, só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó, e seu 8 saiu bonitinho aqui. Esse é o mínimo múltiplo comum. Beleza, Ale? Tranquilo, você sabe que a Kathleen também estava falando que o seu 3 é feio. Obrigado. Pode pôr na tela para eles, diretor, a avaliação final. Então, coloquem lá o que vocês acharam ou não da atividade. Tentem participar dessa semana aí, dessas 3 semanas aí, no Matemática em Casa, que nós vamos rever alguns conteúdos aí. Obrigado, Ale. Valeu, Jonas. Valeu, galerinha. Até a próxima aula. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.